boa noite para você de casa. O NTV News está chegando. Na edição de hoje você vai ver que líder religioso acusado de cometer abusos sexuais em Patos de Minas é condenado a 10 anos de prisão. Volta a chover forte em Patos de Minas e bombeiros monitoram pontos de alagamento. E a gente também vai mostrar. Homem acusado de tentativa de homicídio recebe condenação de 3 anos de prisão. Os gestos silenciosos que significam pedidos de socorro. A preparação de artistas patenses para apresentação na Fena Praça. Diretoria do Mamoré discute possibilidade de criação de SAF para mudança na gestão do clube. O que abre e fecha em Patos de Minas no feriado do Dia do Trabalhador. Os impactos das quedas de temperatura nos casos de gripes e resfriados. Mais de 480 mil famílias já foram beneficiadas com a certidão de nascimento feita na própria maternidade. Família de Patos de Minas passa por dificuldades e pede ajuda para se manter. Destaques do NTV News que está começando. Um homem acusado de uma tentativa de homicídio cometida no ano passado em São Gonçalo do Abaeté foi levado a julgamento nesta terça-feira em Patos de Minas. No dia 19 de março de 2024, por volta das 3 horas da tarde, em São Gonçalo do Abaeté, o acusado Isaías Araújo Magalhães tentou contra a vida de Geraldo Magela Pinto. Segundo informações apuradas pela polícia, o acusado teria deferido diversos golpes de faca contra a vítima, que recebeu um atendimento de qualidade e conseguiu sobreviver. O crime teria acontecido após uma discussão entre as duas partes, onde diversas palavras de baixo calão teriam sido trocadas no meio da rua principal Pontal do Abaeté. Isaías foi julgado nesta terça-feira no Fórum Olímpio Borges de Patos de Minas e foi condenado a 3 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto. Você sabia que existem sinais silenciosos que podem ser utilizados para pedir ajuda? É o que a gente mostra agora. Vivemos em uma sociedade altamente violenta. Diversos são os crimes cometidos todos os dias e, na maioria das vezes, não é fácil denunciar. Seja por medo ou incerteza, a nossa voz pode ser sufocada e muitos desses atos continuam impunes. Mas e se pudéssemos de alguma forma nos comunicar e demonstrar para outras pessoas que algo está errado sem mesmo precisar dizer uma palavra? É para isso que existem alguns gestos e símbolos que passam uma mensagem de forma discreta e que podem até salvar uma vida. Podemos usar como exemplo o gesto que representa o sinal de socorro. Consiste em levantar a mão com a palma voltada para fora, dobrar o polegar para dentro e fechar os outros dedos por cima. Ele pode ser usado por pessoas que estão correndo qualquer tipo de perigo. E não podemos deixar de falar também do X vermelho na palma da mão, que já foi amplamente divulgado pela mídia. Ele é usado por mulheres que de alguma forma querem denunciar uma violência doméstica. O que a gente mais conhece, o mais comumente utilizado, que nós temos diversos relatos aí de que deram certo, é o X na mão, que as pessoas fazem utilizando caneta, batom ou alguma coisa que chame atenção, que seja vermelho. Iniciou aí essa campanha com as mulheres, as vítimas de violência doméstica e familiar, mostrando esses símbolos nas farmácias, que era uma forma de pedir ajuda, e depois isso foi disseminado, como um símbolo mesmo da luta contra a violência doméstica e um pedido de ajuda, um pedido de socorro por parte daquelas mulheres que estão em situação de violência e às vezes estão ali subjugadas pelo agressor e não tem uma outra forma segura através da qual ela possa pedir ajuda. A atenção é um fator primordial. Pedidos de ajuda silenciosos podem acontecer quando menos se espera, e é importante que as pessoas ao redor possam entender o recado. Às vezes o agressor mantém essa vítima numa situação de violência tão grande, de violência psicológica, que ela perde sequer as possibilidades de ligar, de pedir ajuda, e isso também ela é acometida por um medo de ser novamente agredida e violentada. Então esses símbolos foram aí utilizados e foi uma ação que deu certo, que funcionou, que fez com que as pessoas de forma quase que anônima pudessem solicitar ajuda aí a qualquer que seja da população, que pudesse acionar uma força de segurança pública e ajudar essa vítima aí a se desvencilhar desse processo de violência doméstica. Em instantes aqui no News, líder religioso acusado de cometer abusos sexuais em Patos de Minas é condenado a 10 anos de prisão.
O líder religioso Alex Júnior da Silva, acusado de abusos sexuais em Patos de Minas, foi condenado a 10 anos de prisão em regime fechado. Vamos relembrar o caso. No dia 18 de março de 2024, autoridades tomaram conhecimento de um possível crime de estupro, mediante fraude, cometido por um homem de 33 anos que se apropriava de sua religião para cometer o crime. No dia 29 de agosto do ano passado, ele foi preso preventivamente, localizado em sua residência no bairro Sorriso, pela equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Patos de Minas. De acordo com as informações, Alex Júnior da Silva, no período compreendido entre junho de 2023 e março de 2024, em um terreiro em Patos de Minas, ele, valendo-se de sua autoridade de líder espiritual, teria praticado atos libidinosos contra mulheres que frequentavam o templo religioso. Pois é, sobre esse assunto eu vou conversar com o Tiago Alves Lima, advogado das vítimas. Doutor, boa noite, seja bem-vindo ao NTV News. Boa noite, Judaí. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui. Vamos falar sobre mais esse caso, dessa condenação que teve hoje. Como é que o senhor avalia essa sentença de 10 anos proferida pela Justiça? Bom, hoje tivemos essa notícia, ao ser publicada essa sentença, nós já de imediato consultamos a sentença, fizemos a leitura da sentença proferida pelo juiz de direito e já comunicamos imediatamente às vítimas e ficaram satisfeitas com o deslinde, né? Ao sentenciar, ao condená-lo em 10 anos de prisão e 1 mês pelo crime de ameaça. Elas ficaram mais tranquilas, sentiram o poder da justiça, porém tem alguns gargalos que a gente vai pleitear mais ainda nesse processo. Doutor, são várias vítimas, né? O senhor defende essas vítimas? São 4 vítimas. São 4 vítimas. Pensando em todas essas vítimas, não havia uma expectativa de uma sentença, de uma condenação maior? Sim, isso é uma técnica jurídica em que o juiz de direito da primeira instância aplicou o concurso formal, em que ele pegou um crime e aumentou a pena. Só que nós da acusação, juntamente com o Ministério Público, nós queríamos que cada crime que ele cometeu, que o acusado cometeu, ele fosse condenado. Então, cada crime tivesse uma pena e aí somasse depois essas penas, darem uma pena muito maior. E é por isso que nós vamos recorrer dessa sentença para pleitear mais condenação para ele. Todas essas vítimas foram abordadas por ele de forma semelhante, doutor? Todas as vítimas foram abordadas de forma semelhante, aproveitou da fragilidade das vítimas e ele aproveitava também da alta patente que ele tinha no templo, que ele era o líder delas. Então, aproveitando de ser o líder delas, ele pegava essas vítimas frágeis e praticava os seus atos sexuais de forma indevida, usando a religião. Aí nós estamos falando só de vítimas mulheres. Vítimas mulheres, 4 vítimas jovens mulheres. E elas receberam, o senhor falou dessa informação repassadas a elas, elas receberam, o senhor falou até de questão de satisfatório, mas elas também não tinham uma expectativa de ser uma pena maior? Quando noticiamos para elas que o juiz tinha condenado ele, ficaram satisfeitas, né, com a condenação. Porém, explicamos para elas, na defesa, a assistência técnica explicou para elas que essa pena, por ser 10 anos, nós poderíamos recorrer para pleitear condenação ainda maior no Tribunal de Justiça em Minas Gerais. Vai ser feito isso? O senhor pretende recorrer? Vai ser feito isso, nós já estamos avaliando aí esse recurso, chama recurso de apelação, para que o Tribunal de Justiça possa reformar essa sentença e essa sentença ter uma pena maior, em que cada crime, cada ato que ele cometeu, ele possa ter uma pena e aí, somando essas penas, dá uma condenação muito maior que 10 anos. Em que instância nós estamos falando? Nós estamos falando de qual instância dessa decisão, doutor? Só para, rapidamente, teve um inquérito policial em Patos de Minas, teve a audiência de instrução aqui em Patos de Minas e a sentença proferida em Patos de Minas. Então, na primeira instância. Agora, a assistência de acusação vai para a segunda instância, que fica em Belo Horizonte, lá na capital. O réu, que foi condenado, está preso em Patos de Minas, no presídio Sebastião Satiro, desde a época da prisão dele. Ele está preso desde agosto de 2024. Inclusive, ele foi preso porque ele estava atrapalhando as investigações, ele estava ameaçando as vítimas.
Então ele foi preso desde de agosto de 2024. E nessa sentença de hoje, o juiz negou o direito dele de recorrer em liberdade. Ou seja, ele vai continuar preso até se caso ele recorrer. São 10 anos, somado mais um mês. 10 anos pelo crime de violência mediante fraude e mais um mês do crime de ameaça que ele praticou contra uma das vítimas. Olha só, o advogado de defesa de Alex Júnior da Silva disse ao jornalismo da NTV que não pode se manifestar por se tratar de processo sigiloso, mas que certamente vai recorrer dessa sentença. O senhor já disse que também vai recorrer, né, doutor, desses 10 anos, porque pleiteia uma pena maior. Isso são prazos, né? Daqui para frente são outros trâmites para chegar a isso. São outros trâmites, né? Vai começar o processo agora na segunda instância. Essa segunda instância não tira aquela audiência de instrução e julgamento, só que revisa todo o processo novamente. Então a acusação vai pedir sim um aumento de pena para que seja o concurso material e não o concurso formal de crimes. Se isso for reconhecido, a pena vai aumentar em muito a pena dele. Muito bem, eu falei com o Tiago Alves, advogado das vítimas desse réu condenado por abusos sexuais, né, cometidos em um templo religioso em Patos de Minas. Doutor, muito obrigado por ter vindo falar conosco aqui hoje. Obrigado, daí deixo aí para a população, quem também foi vítima desse criminoso, que faça a denúncia imediatamente. Olha, daqui a pouco aqui no News a gente fala da preparação de artistas patenses para a apresentação na FenaPraça. Você vai ver também que a diretoria do Mamoré está discutindo a possibilidade de criação de SAF para mudança na gestão do clube. Faltando pouco para o início da FenaPraça, o Grupo Supremo Estilo, que se apresentará no evento, intensifica os ensaios e promete surpreender o público. Muita energia, talento e aquela vibe contagiante que só o hip hop e a dança urbana conseguem transmitir, em uma mistura perfeita de arte, expressão e alegria. O grupo se dedica intensamente para fazer bonito na FenaPraça. Com muita dedicação, dança e perfeccionismo, eles prometem emocionar quem estiver assistindo à apresentação. Olha, é uma coreografia inédita, coreografia top, não vou divulgar muito, né, para não perder a sensação de lá. Mas é uma coreografia bem trabalhada, muita técnica, muita disposição, uma coreografia que vai chamar muita atenção do público, tanto dos juvenil quanto dos adultos. Seja no grupo infanto-juvenil ou no adulto, a dança é uma prova de que não existe idade para quem quer se movimentar e viver a arte. E como é que tá o coração? Tá ansiosa para chegar o dia? Sim. Tá? Tá. Sua família vai lá estar te assistindo, vai estar lá também? Sim. Na verdade, você achou muito difícil? Não. Achou fácil? Sim. A ansiedade é grande, né? Todo mundo aí treinando aí, junto com a garotada aí, que é o futuro, né, dos bailarinos de Patos de Minas, e convidar a população para terça-feira estar lá, prestigiar a nossa apresentação. Vem para lá que vai ser sucesso. Natália, que é mãe de Maria Alice, conta da satisfação em ver a filha participando do grupo. Muito orgulho, sabe? Pela primeira vez que ela vai estar apresentando, né? A última vez não deu para ela estar apresentando, né? Porque ela esteve doente. Mas dessa vez o coração tá assim da mãe, muito feliz, muito ansiosa também, a família toda. Então, o que eu puder fazer por ela, eu vou estar ali firme e forte. Há cerca de 3 meses, o grupo vem se preparando intensamente para a apresentação que acontecerá no dia 6 de maio, às 20 horas, no palco principal da FenaPraça. Vai ser uma coreografia misturada com um espetáculo, não vai ser só uma dança em si, vai ter um cenário, vai ter tudo, um complemento, como se diz, vou deixar a surpresa lá, né? Nós estamos se doando, estamos fazendo de tudo para chegar lá, fazer o melhor, a expectativa é essa a intenção. Terça-feira, dia 6, 8 horas da noite. Valeu, galera! Energia boa, né? Iniciativa bacana. Olha, a possibilidade de criação de uma SAF foi discutida durante a assembleia realizada pelo Mamoré na noite de ontem.
Muitos clubes pelo Brasil têm optado pelo modelo de SAF, visto como uma alternativa mais eficiente de gestão e que abre espaço para a entrada de investidores. Seguindo essa tendência, o Esporte Clube Mamoré reuniu seus conselheiros em uma assembleia, onde o principal tema foi explicar na prática, se caso aprovada, como funcionaria a implementação da SAF no clube. Para se fazer uma SAF hoje, você tem que primeiro, porque a SAF, só já vou adiantando, dando um spoiler aqui, não vai envolver venda de ativos imobiliários do Mamoré, ou seja, o estádio não entra. Resumindo, torcedor, estádio não entra na SAF. Entra a marca, a bandeira, o escudo, né? E a prerrogativa de disputar as competições que o CNPJ do Mamoré tem. Hoje o Mamoré ele é um clube que não tem nenhuma dívida, nenhuma seara trabalhista ou fiscal, tem todas as suas dívidas sanadas. Então o nosso interesse é o quê? Possibilitar a atração de investimento, que esse investidor, através da SAF, possa investir o seu dinheiro, o seu capital, no futebol do clube. Dentro da Federação Mineira, você paga uma taxa, R$120 mil para abrir. Na CBF, você vai pagar mais R$200 mil só para abrir um CNPJ da SAF. Então, assim, 320 mil já vai para isso. Qual que é a ideia? Quando a gente for implementar a SAF, não é o Mamoré que vai arcar com essa despesa. Quem tiver interessado, a gente vai repassar esse custo para essa pessoa. E para nós não é interessante ter essa despesa, até porque a gente não tem tanto recurso assim. Nós estamos numa prateleira muito assim de destaque, porque o Mamoré não tem dívida, como eu disse. Então, o investimento que vai vir através da SAF seria só para chegar, impulsionar o futebol. Ele não vai ser liquidado para pagar uma dívida, ele vai ser impulsionado para contratar jogador, para melhorar a estrutura do Bernardo Rubim de Queiroz, para contratar, para a criação de um centro de treinamento, que é um dos grandes objetivos que nós temos também. Então, hoje eu digo, se o clube quiser ter uma perpetuidade, ele necessariamente precisa se atualizar diante dessa possibilidade jurídica que foi criada pelos legisladores brasileiros. Com um projeto apresentado ao Conselho, a criação da SAF é vista como uma opção mais favorável para o futuro do time. Sim, eu sou a favor de SAF, né, da SAF, mas de uma SAF que desde que o Mamoré, eu, presidente do Conselho, o Dr. Cadinho também, nós compactuamos da mesma ideia. Desde que o Mamoré tenha pelo menos 51% da SAF, onde o Mamoré sempre vai dar as cartas. Meu pensamento é o seguinte, o Mamoré é um clube sanado, né? Mas se vier um bom investidor, né, não seria ruim. Mas cada torcedor tem a sua opinião, né? E nós temos aí o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo para decidir sobre isso aí, né? Se a gente está colocando, vamos ser bem realistas, se eu, como presidente do Conselho Deliberativo, puxei esse assunto, montamos uma comissão, essa comissão viu que é viável a SAF, que é interessante, a gente vem aqui, propõe alteração do estatuto, é porque eu tenho certeza que vai ser melhor. Eu não faria nada se eu tivesse dúvidas. A votação que pode autorizar a criação da SAF está prevista para acontecer dentro de 30 dias, durante uma nova reunião do Conselho. A seguir aqui no News, mais de 480 mil famílias já foram beneficiadas com certidões de nascimento. Os impactos das quedas de temperatura nos casos de gripes e resfriados. E ainda volta a chover forte em Patos de Minas e bombeiros monitoram pontos de alagamento. Voltou a chover forte em Patos de Minas nesta terça-feira. Nas imagens é possível ver a névoa branca que se formou sobre os céus de Patos de Minas durante o temporal. Como medida preventiva, o Corpo de Bombeiros montou pontos base em locais estratégicos como a Avenida JK e a Rua Barão do Rio Branco, próximo à Lagoa Grande. Segundo a corporação, não houve registros de ocorrências relacionadas à chuva. A ação foi de caráter preventivo, visando o monitoramento e uma resposta rápida caso fosse necessário.
Para esta quarta-feira, a previsão do tempo em Patos de Minas é de sol entre muitas nuvens, com possibilidades de pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. O inverno só terá início em junho, mas durante o outono, devido às oscilações nas temperaturas, aumenta o risco de gripes e resfriados. Por isso é bom ficar atento às medidas para cuidar da saúde. Há quem ame a virada de estação, principalmente com a chegada do outono. Contudo, existem pessoas que não gostam da mudança no clima por conta das alergias causadas pelas variações de temperatura bastante comuns nesta época. Nessa época do ano, as temperaturas caem e a umidade do ar fica mais baixa, o que pode agravar sintomas respiratórios, como é o caso de quem tem sinusite, a rinite alérgica ou a asma. Esse clima pode contribuir para o surgimento ou agravamento dos sintomas. Agora, com a mudança de clima, chuvinha, solzinho durante o dia, o número de casos de gripe tem aumentado, né? Assim, tosse, nariz escorrendo, dorzinha de cabeça, e é popularmente gripe que a gente vê, né? Então, tá começando sim. O que a gente percebe nessa época do ano, na época do frio, é que geralmente as pessoas se aglomeram mais, elas ficam em ambientes mais fechados e com isso o vírus fica circulando mais entre elas. E além disso, o que a gente nota é que o clima seco e frio acaba dificultando o funcionamento da nossa via respiratória e propiciando que essas infecções evoluam de uma forma mais intensa, por assim dizer, né? Sintomas como tosse, espirro, dor de cabeça e no corpo podem ser comuns com as variações de temperatura e podem atingir mais facilmente as crianças e idosos. Ao perceber sintomas persistentes em mais de 5 dias, sendo do grupo de risco ou não, a melhor escolha é não esperar e procurar ajuda médica. O que a gente nota é que as crianças estão ainda no processo de melhora imunológica, de desenvolvimento do seu sistema imunológico. E os idosos, ao contrário, estão tendo um declínio desse sistema imunológico muitas vezes, né? Ainda mais dependendo dos hábitos de saúde deles e das comorbidades que eles têm. Por isso, são populações que são mais predispostas a terem complicações associadas a essas infecções da via respiratória. Fazer o uso dos antigripais podem até aliviar os sintomas da gripe, mas além deles, existem inúmeros cuidados e tipos de tratamento que podem auxiliar na prevenção e melhora do quadro. Quem, por exemplo, tem dificuldade para tomar comprimido, cápsulas, né, que são os medicamentos para a gripe, né, as composições que vêm, nós temos a opção também do xarope, né, do xarope em gotinhas, né, porque às vezes tem dificuldade. E a diferença deles é que tem uns que vem dia e noite. O dia não vem o antialérgico, que não dá o sono, né? E o da noite já vem o antialérgico, que pode dar um pouquinho de sono. Os medicamentos que são utilizados, que são de fácil acesso na farmácia, muitos deles podem ter benefícios, sim, no primeiro momento, principalmente para dor, febre, né, o analgésico, o antitérmico. Num primeiro momento, pode ter um certo benefício para o conforto do paciente, mas que fique bem claro que eles não vão agir sobre a infecção viral por si só. Isso aí é o próprio corpo do paciente contando com as suas possibilidades, a sua competência imunológica, que vai realmente melhorar essa infecção, que vai diminuir essa atuação desse vírus a longo prazo. Então, antes de se pensar em medicamentos, o que é importante é repouso, hidratação, alimentação adequada, para que o próprio organismo desse paciente consiga recuperar. Alguns medicamentos para aumentar a imunidade são fáceis de encontrar em qualquer farmácia. Mas a médica especialista afirma que manter um estilo de vida saudável pode contribuir significativamente para melhor imunidade, além de manter o cartão de vacinas sempre atualizado. É ter bons hábitos de vida, né? Comer direito, com alimentação diversificada, com frutas e verduras, manter uma hidratação adequada, dormir bem, fazer exercício físico, se expor à luz solar, né? Para trabalhar também a questão da vitamina D. E, principalmente, ficar atento para a vacinação. Então, atualmente, a gente vê muitas pessoas que não estão atentas para essa questão, né, da importância da prevenção através da vacina. E isso é muito importante para realmente ajudar todos nós, crianças, adultos e idosos nesse momento. Em casos de sintomas mais, né, aparentemente com o Covid, igual tosse, dor de garganta, febre, as pessoas também podem estar procurando com a gente o autoteste do Covid,
que a gente tem aqui para vender. E o autoteste é bem tranquilo, a pessoa mesmo pode fazer em casa, a gente orienta no ato da compra também, porque, querendo ou não, acaba que sempre aparece um ou outro caso, né? Aparentemente. Mais de 480 mil famílias já foram beneficiadas pelas unidades interligadas de registro civil, programa do governo de Minas com outras instituições que facilita o acesso à documentação básica. O serviço é gratuito e reduz burocracias enfrentadas pelos responsáveis na hora de cuidar do registro dos recém-nascidos. O registro civil, logo nos primeiros dias de vida, é um passo fundamental para assegurar os direitos das crianças. O acesso à documentação básica fortalece a inclusão social e garante direitos e benefícios. Eu acho muito importante ter na maternidade o cartório para poder fazer isso, porque é necessário. Como o nosso filho foi parar no UTI por algumas complicações, isso ajudou bastante em todos os procedimentos que foi retirado do cartão SUS, retirada da certidão aqui, para poder agilizar vários processos que ele precisou na minha maternidade. Coordenadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, as unidades interligadas ficam dentro de maternidades exatamente para facilitar o registro dos recém-nascidos. Com isso, as famílias deixam o hospital já com a certidão de nascimento em mãos, sem a necessidade de ir até um cartório. Sair da maternidade já com o registro da criança é muito importante para os pais e principalmente para a criança, que já vai ter a sua certidão de nascimento emitida com o número de CPF. Para ampliar esse atendimento, a CEDESE segue incentivando estabelecimentos de saúde e cartórios a aderirem ao programa. Com as unidades interligadas, estamos facilitando esse processo, evitando deslocamentos e filas. E o principal, garantindo que as famílias saiam da maternidade já com esse documento essencial em mãos. E seguimos trabalhando para ampliar o programa e levar essa facilidade a ainda mais municípios. 103 unidades interligadas estão distribuídas em 78 municípios em diversas regiões de Minas. Outra facilidade proporcionada pelo programa é que os pais podem escolher onde registrar os filhos, no cartório da cidade onde moram ou no cartório da unidade interligada. A gente não mora aqui, a gente mora em Pedro Leopoldo, então seria muito mais complicado a gente ir para casa, o puerpério, ter que fazer depois o registro. É mais fácil porque a gente já está aqui dentro do hospital, já vem, faz o registro. Registrou, vai embora tranquilo para casa. As unidades interligadas contam com a parceria da Corregedoria Geral de Justiça, do Ministério Público, de cartórios de registro civil das pessoas naturais, estabelecimentos de saúde e o Sindicato dos Oficiais de Registro Civil de Minas Gerais. Em 2023, o programa recebeu o apoio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão por meio do Laboratório de Inovação em Governo, para o desenvolvimento de um novo sistema de monitoramento, tornando o processo ainda mais ágil. A ferramenta permite o acompanhamento em tempo real dos nascidos vivos e das certidões emitidas, ajudando a identificar problemas na emissão do documento. A seguir você vai ver que família passa por dificuldades e pede ajuda para se manter. E também o que abre e fecha em Patos de Minas no feriado do Dia do Trabalhador. Agora vamos saber o que abre e fecha no comércio de Patos de Minas e nos órgãos municipais, estaduais e federais devido ao feriado do 1º de maio, Dia do Trabalhador. As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público na quinta-feira, feriado bancário, pelo Dia do Trabalho. As compensações não serão efetivadas neste dia, incluindo a TED. O Pix, que funciona 24 horas todos os dias e também feriados, poderá ser feito normalmente. Na sexta-feira, o atendimento ao público segue normalmente nas localidades onde não há feriado estadual ou municipal. As unidades de atendimento integrado, as UAIs, não terão expediente na quinta e na sexta-feira, devido ao feriado e também ponto facultativo, respectivamente. O funcionamento das unidades será retomado somente na segunda-feira. Na administração municipal, o expediente será apenas nos serviços essenciais. Quanto ao funcionamento do comércio, a convenção coletiva prevê fechamento das empresas no Dia do Trabalhador, com exceção aos supermercados, mercearias, sacolões e similares. Olha, de acordo com a Concerbras, empresa responsável pela limpeza urbana de Patos de Minas, não haverá coleta no feriado desta quinta-feira. Segundo a empresa, nesta data será realizado plantão apenas nas unidades hospitalares. O serviço será retomado normalmente na sexta-feira.
Agora a gente mostra o apelo de uma moradora do bairro Nossa Senhora Aparecida que pede ajuda para conseguir itens básicos e se manter. Rosa tem 40 anos e há algum tempo vem enfrentando diversas dificuldades em sua vida. Os problemas de saúde e os efeitos colaterais dos remédios estão fazendo com que ela não consiga trabalhar e viva apenas com o Bolsa Família que recebe por mês. Primeiro de tudo, eu tenho um deslocamento no nervo dos dois braços. Não consigo, conforme o jeito, não consigo mexer. Toma remédio, acabou o efeito do remédio, a dor volta tudo de novo. A médica me diz que não tem cura. E viver dependendo de tomar remédio anti-inflamatório todo dia, não é estômago que aguente. Segundo lugar, eu tenho transtorno bipolar. Tomo remédio controlado todo dia. Um dia só que eu passo sem tomar já me dá crise. E ele me falou, não tem como você trabalhar mais, vou te afastar por tempo indeterminado. Eu não estou com atestado aqui, mas fica sempre no postinho. A situação está cada vez mais se agravando porque as coisas em casa começam a faltar. Ela tem tentado, junto a uma advogada, dar entrada nos papéis para conseguir receber o BPC Loas, mas até conseguir, não sabe como vai se sustentar. Recebo só R$600 por mês. Aí eu pago as minhas contas de água e luz, a internet, que é baratinha também. Só que ultimamente não está sobrando para ter que comprar o alimento necessário. Tanto é que vocês está vendo aqui, não tem geladeira. Às vezes precisa beber uma água gelada por causa do frio, do calor, não tem. Muitas das vezes cheguei até a pensar em fazer alguma coisa que leva na geladeira para mim poder vender. Como é que você vai fazer? Aí, vamos supor, cozinha um feijão. Todo dia tem que estar fritando ele no óleo por causa do tempo, ele não estragar. Porque não tem a geladeira. Até roupa. Roupa eu tenho que esfregar no braço. Quando começou a dar ferroada no braço, tem que parar e esperar para poder dar uma apaziguada para depois voltar a esfregar de novo. Senão não dou conta não. Porque não tem tanquinho. Ela precisa de cesta básica e de alguns móveis eletrodomésticos para casa, como geladeira, fogão, guarda-roupa e máquina de lavar. Uma ajuda para quitar as contas atrasadas também é bem-vinda. Geladeira pode ser usada, pode estar com algum defeitinho por fora e tal, mas desde que estando funcionando normal, para mim estou ótima, estou satisfeita. Cesta básica eu tive que sair de porta em porta pedindo alimento, porque eu estava passando até fome. Para quem tiver interesse em ajudar, basta entrar em contato pelo telefone ou comparecer ao endereço de Rosa, no bairro Nossa Senhora Aparecida. O que puderem ajudar, roupa de cama, roupa de vestir, uma geladeira, um tanquinho, para poder estar fazendo minhas obrigações. Se alguém tem um fogão de 4 bocas que economiza até o espaço, fica bem melhor, pode estar sendo usado, tem problema. O que as pessoas acharem e sentirem de coração de fazer doação, alimentação, esse tipo de coisa assim, não tem problema não. Receberei de coração e peço muito a Deus abençoar a todos. Na semana em que se comemora o Dia do Trabalho, uma pesquisa da Serasa levantou quais são os anseios e as expectativas do trabalhador com as carreiras e o futuro. Uma pesquisa especial capta a percepção sobre mercado de trabalho e futuro profissional dos brasileiros. 21% dos trabalhadores sentem falta de oportunidade para crescer no trabalho e 63% dos trabalhadores se dizem satisfeitos com a posição que ocupam hoje. Celebrado há 139 anos, o 1º de maio encontra os trabalhadores brasileiros envoltos em sentimentos profissionais contraditórios em 2025. Ao mesmo tempo que descontentes com o salário e com as baixas oportunidades profissionais, alguns se encontram satisfeitos com suas funções e têm boas expectativas para o futuro profissional. Eu estou muito satisfeita, com a minha profissão. Eu amo trabalhar no ramo que eu estou hoje. Ser empreendedora tem seus altos e baixos, mas estou feliz, tenho bons sonhos, daqui para frente para o meu futuro. Sou muito feliz com a minha profissão de vendedora online. Já estou no ramo há 4 anos.
e estou muito satisfeita e quero melhorar mais. Eu trabalho desde os meus 12 anos, sou estudante de medicina veterinária e já estou construindo um futuro para garantir minha aposentadoria. Eu acho que isso é tudo um caminho percorrido que tem que ir construindo aos poucos e eu estou muito feliz, muito realizada. Entre os principais motivadores para quem busca nova oportunidade no mercado, 32% dizem que o salário poderia ser melhor e 27% acreditam que poderiam ter melhor qualidade de vida. Então, questão do salário tinha que aumentar um pouquinho, porém tá muito bom. Por enquanto tá bem tranquilo. A gente sempre quer mais, né? Assim, hoje eu estou satisfeita com o meu salário, né? O que eu consigo ter minha rentabilidade, mas a gente sempre quer vender mais, né? Porque hoje eu trabalho com vendas, então é sempre bom a gente vender. Inclusive o Dia das Mães está aí, né? Que é uma ótima oportunidade. Atualmente eu estou feliz com o meu salário, como estudante de medicina veterinária e trabalhando nessa área já. Acho que é um salário bom, porém, mais para frente, com certeza, é melhorar bastante com estudo e com construção mesmo. A palavra é construção. 59% dos entrevistados se sentem otimistas em relação ao futuro profissional para os próximos 5 anos. E 32% confiam que vão se aposentar com tranquilidade. Olha, quando eu era mais nova, eu pensava em ser veterinária. Hoje, graças a Deus, estou feliz com a minha profissão, não penso mudar por enquanto. A gente corre atrás, né? Porque hoje a gente não pensa tanto no amanhã, né? Mas eu tô correndo atrás porque passa tão rápido, né? Mas eu penso sim em ter uma aposentadoria boa. Já a preocupação com os rumos da economia é maior, atingindo 38,7% dos trabalhadores. E cerca de 34,5% não têm medo de serem prejudicados por inteligências artificiais ou a tecnologia e acreditam que elas podem ser uma forte aliada no trabalho. Pode ajudar bastante, né? Porque em questão de atendimento, assim, via iFood, está ajudando bastante. Não me prejudica nada ainda não, graças a Deus. Só melhoras mesmo. Acredito que vai ajudar muito, principalmente na área da veterinária, que vem crescendo muito em questão de tecnologia. Então, com certeza, vai ajudar bastante. Outras notícias você acessa o portal patosjá.com.br. Ótima noite para você, a gente se encontra amanhã.